Olá, eu sou o Ricardo Dias e estou aqui para falar de livro. E hoje eu vou falar de dois escritores, vou falar dos dois livros que eu acabei de ler deles, né, mas de dois escritores que são famosos nos Estados Unidos por escreverem sempre sobre direito, sobre dramas de tribunal, essas coisas, que são o Scott Turow e o John Grisham. Para situar, né, filmes baseados nos livros do Scott Turow, o mais famoso é o Acima de Qualquer Suspeita, com Harrison Ford, mas teve outros, teve o Ônus da Prova, teve alguns, mas o grande sucesso foi o Acima de Qualquer Suspeita. Já o John Grisham teve um monte de troços, A Firma, o Dossiê Pelicano, o Júri, e por aí vai. E eu acabei de ler O Último Julgamento, do Scott Turow, e A Lista do Juiz, do John Grisham. E é engraçado, assim, e vamos falar um pouco também, né, de estilo literário. Não, acho que é legal a gente chamar atenção para coisas que podem ser divertidas para a pessoa que for ler à frente. Coisas para serem chamadas a atenção. Por exemplo, os dois falam do mesmo tema, né, mas assim, eu compararia o John Grisham a um hambúrguer do McDonald's, ou vai lá, do Burger King, que eu acho melhor do que o McDonald's. O Scott Turow também é hambúrguer, mas é de uma hamburgueria artesanal, com um molho um pouco mais fino. Ou seja, nenhum dos dois é uma coisa sofisticada, refinada. Mas, incontestavelmente, o Turow tem mais consistência, né? Enquanto o John Grisham está preocupado na história, e tem que ser uma história rápida, é um thriller, é um negócio vapt-vupt, né? As coisas vão acontecendo, e ele descreve os personagens de uma maneira muito bidimensional apenas, né? A pessoa... os personagens não têm muita profundidade, né? É sempre aquela coisa mais superficial mesmo. O Turow, por sua vez, ele pinta as pessoas, os personagens, que você começa a entender como aquela pessoa pensa. Então acaba sendo mais divertido porque você meio antevê uma expressão que o personagem vai usar, ou uma atitude que o personagem vai tomar. Nos livros do Grisham, não. É uma coisa muito objetiva. Você tem um problema e alguém que vai tentar solucionar esse problema. E é ação o tempo todo. Por outro lado, o Turow, ele foca mais no aspecto da lei mesmo, né? Uma coisa mais minuciosa sobre a lei americana, evidentemente, né? Ele explica melhor a lei, ele sabe como usar os atalhos da lei, ele claramente, ele é um advogado também, um advogado claramente que conhece os meandros da coisa. O Grisham, por sua vez, é um negócio mais... como é que eu vou te dizer? É um negócio mais objetivo. Tem um crime, tem um julgamento, tem um júri, tem um advogado esperto ou um advogado burro. A dinâmica é mais emocional. A do Turow é mais racional. E o Grisham, também por sua vez, ele não é tão cuidadoso com as premissas. Eu já falei disso aqui, né? A premissa do livro é sempre muito importante. Nesse livro, A Lista do Juiz, a premissa qual é? Uma mulher chega à conclusão de que um juiz lá, ele na verdade é um serial killer e tenta convencer uma advogada, investigadora, justamente vamos dizer assim, do departamento que toma conta dos juízes, digamos assim. Seria um departamento de queixas do juiz, ao juiz, ou coisa que o valha, para tentar convencê-la. Ora, a premissa aí já derruba, já me desanimou um pouco para ler, embora eu tenha lido até o fim, porque é um livro muito divertido sempre. Mas a premissa derruba, porque a justificativa dela de procurar, que seria uma corregedoria, né? De procurar a corregedoria, é que o FBI não acreditaria nela. Ora, as provas que ela tem certamente interessariam ao FBI, mais até do que a essa sessão. Só que, para o livro existir, ele tem que usar essa premissa.
Não é o FBI que vai investigar. Quem vai investigar é a corregedoria. E ao longo do livro também, os personagens tomam atitudes assim meio absurdas, ou idiotas, para ser honesto, fazem burrices para justificar a história do livro. Ou seja, se as pessoas naquele livro tivessem bom senso, o livro não existiria. Então, paciência, mas desanima um pouco você ler, pelo fato justamente disso, a premissa ser um pouco forçada. No Turo, não. No Turo a coisa tem começo, meio e fim. Tudo faz sentido, até o que aparentemente... Ou qual é o último julgamento? É um advogado, já de seus 80 e poucos anos, que resolve que vai se aposentar naquele julgamento de um amigo que está sendo acusado de um crime relativo à indústria farmacêutica, né? E o livro, cada ponta de justificativa, quando tem alguma bobagem, essa bobagem está coberta. Então você não vê um personagem cometer uma idiotice que vai justificar o livro. Eu lembro quando eu vi o filme A Firma, que é se não me engano, com Tom Cruise, é um livro ótimo. Mas todo o enredo do filme, não estou falando do livro, que eu sinceramente não lembro mais, porque também tem isso, você não lembra muito, você vai lendo, vai se divertindo, quando você também não lembra daquela, puxa, uma vez eu fui no McDonald's e aquele hambúrguer estava sensacional. Não. Você, quando muito, vai lembrar que você estava morrendo de fome e apareceu o McDonald's e você comeu. Mas o sanduíche em si não vai ser memorável. Então, nesse afirma, por 2 vezes a história se decide por causa de coincidências. Isso não é legal, né? Então, assim, para quem cresceu lendo Agatha Christie, que era uma neurótica em relação a causas e consequências, né? Ela manipulava a gente, mas ela nunca você vai ver um livro da Agatha Christie se definir por causa de um acidente, de uma coincidência, de alguma coisa. Não, era tudo neuroticamente calculado, né? Então isso acostuma a gente a ser um pouco mais exigente no quesito plot, né? No quesito ao desenvolvimento do livro, né? Então, nesse aspecto, o Turo é absurdamente superior. Agora, John Grisham, nada melhor para você ler no metrô enquanto está passando tempo, ler numa fila, ler no metrô, porque você não precisa pensar muito, é diversão pura. E eu quero deixar claro aqui que eu não estou falando em termos pedantes. Olha, isto não é literatura, isto é subliteratura. Não tem essas frescuras. O que eu acho é que, dentro do gênero popular, digamos assim, você tem gradações. Então, e mesmo essas gradações acabam não sendo superiores, são meio paralelas. Quer dizer, se por um lado o Turo é mais detalhista, é mais completo, por outro lado o Grisham é mais divertido, é mais vapt-vupt. É bem fast food mesmo, né? Não tem muito o que você degustar. O Turo tem alguma coisa para você degustar, né? Agora, também antes que eu esqueça, que eu vou acabar esquecendo, como eu esqueço sempre, o Grisham tem alguns poucos livros que não são sobre direito. E são divertidos, mas até aproveitando a época natalina, esse livro aqui é bem divertido. É um livro escrito para esquecer o Natal, um livro feito para ser filme, claramente, e virou um filme, também bem divertido, com o Tim Allen e a Jamie Lee Curtis. Filme totalmente previsível, mas bem divertido mesmo, né? Eu acho que na época de Natal tem isso, né? Você tem alguns filmes que tem essa cara de Natal, essa cara de sessão da tarde, essa cara de que, que bom, vamos ver isso, vamos ser felizes e dane-se o resto, né? Então, sim, é uma recomendação veemente, o Esquecer o Natal, do John Grisham, e uma recomendação bastante, não vou ser entusiástica, mas uma recomendação bem... Olha, vale a pena ver O Último Julgamento, do Scott Turow, e se não tiver coisa melhor para fazer, essa lista do juiz é muito divertido, né? Não é, repito, não é uma coisa memorável, não é uma coisa que você vai levar para a vida, mas é bem divertidinho. E eu queria completar uma coisa, no último vídeo que eu falei de futebol, eu esqueci um livro muito divertido sobre futebol também, que é Febre de Bola, do Nick Hornby. Eu já falei sobre esse livro quando eu falei do Nick Hornby.
E acabei esquecendo quando falei dos livros sobre futebol, que são as aventuras e desventuras deles como torcedor do Arsenal de Londres, né? É um livro também dos fundamentais sobre futebol, vale muito a pena ser lido, é muito divertido. Virou um filme meio idiota, que eu com esse mesmo nome, com a Drew Barrymore e o Jimmy Fallon, que hoje é apresentador de um desses shows noturnos americanos de entrevista, né? Mas outra coisa, né? Eu queria me desculpar também, porque eu demorei uma semana quase para fazer esse vídeo, mas eu não andei muito bem, então não deu para fazer. Daqui a no máximo 2 dias vem um vídeo novo, outro vídeo novo aí, mas que eu vou falar sobre Kindles novamente. Só que eu vou fazer dessa vez uma comparação mais apurada entre os Kindles que tem por aí, incluindo o novo Kindle que saiu, o Kindle básico de 11ª geração, que um amigo meu comprou, deixou comigo uns dias para eu experimentar, e justamente para fazer esse vídeo. Então, aguardem, porque vai ser muito esclarecedor, né? Espero, né? Porque tem coisas ali que eu, assim, quando eu comprei meu primeiro Kindle, eu fiquei meio atrapalhado, né? Se não fossem algumas pessoas me dando umas dicas, eu ia ficar meio perdido e talvez não gostasse tanto. Que, aliás, eu não gostei. Na primeira semana, eu basicamente não gostei. Quando eu fui entendendo a coisa, que eu passei a gostar mais. Então é isso, gente. Obrigado aí mais uma vez por estarem com a gente. Obrigado pelos comentários. Continuem fazendo, eu gosto muito. Não esquece de dar joinha, de apertar o sininho, de compartilhar. E, novamente, repito, de comentar o vídeo. É muito legal ouvir o comentário de vocês, até para eu me mapear, né? Para ver onde é que se eu estou indo para um caminho legal que seja divertido. Tá bom? Então é isso, gente. Um abraço para vocês aí. Até a próxima.